Seja bem-vindo a mais uma aula de verbos. Hoje vamos falar de verbos de difícil conjugação. Então vamos dar continuidade aí ao nosso treinamento de verbos. E hoje nós vamos fechar o ciclo. Eu preciso que você agora tenha no seu material um cantinho para a gente fazer um resumo do que foi visto e do que será visto. E com isso vamos fechar aí conjugação verbal, flexão verbal, tá? Então pegue aí uma folhinha, tá? Um cantinho aí do seu material e anote um esquema para a gente revisar tudo, para você fazer o seu checklist, sabe? Antes da prova, quando você for dormir, aí você vai falar assim, tá, na véspera, você vai falar assim, eu estudei verbos, será que eu sei conjugar verbos? Aí você vai olhar para esse checklist. Então a gente vai fazer um resumo do que você não pode deixar de saber de conjugação verbal às vésperas da sua prova. Pegue aí, por favor, um cantinho, deixa eu pegar aqui uma folha em branco e vamos, peraí, achei. Então, ó, estamos falando de conjugação verbal. Não preciso de muito espaço não, tá? Basta aí uma folha na horizontal para você fazer um checklist. Se você fizer esse checklist e colocar no seu material aí, no seu PDF de verbos, vai ser uma forma de você se organizar em relação a esse tópico, se você esgotou esse assunto. Então, é uma forma de você verificar, não, isso aqui eu ainda não vi, eu preciso esgotar. Ou isso aqui eu preciso ver novamente, porque ainda não está muito claro. Então, é uma forma de você se organizar aí, tá bom? Então, em conjugação verbal, todo mundo aí comigo, lembre que você está estudando agora verbos, vai estudar agora verbos de difícil conjugação, tá bom? Em verbos de difícil conjugação, nós vamos trabalhar aí com os verbos que vão fechar aquele ciclo que a gente já começou. Eu gosto de dividir conjugação verbal em 4 partes. A gente já falou de 2. E hoje vamos falar de mais 2. A primeira parte, nós começamos lá com os líderes e bons amigos. Lembra? Líderes e bons amigos. Isso, pode ser um caderno na horizontal, tá? Pode usar na horizontal. Líderes e bons amigos. Quando a gente estudou os líderes e bons amigos, o que quer dizer isso nas provas? Isso aqui dá conta de 60% a 70% das questões de concursos. São os verbos irregulares. Verbos irregulares que nós sistematizamos da seguinte forma. Lembra? Começamos estudando os líderes. Lembra que líder é um verbo fácil que vai te ajudar a estudar, a memorizar os amigos dos líderes. Ver, vir, por e ter. Ver, vir, por e ter são líderes e a partir deles você já estudou os amigos, ou seja, os cognatos deles. Lembra? Então, ó, igual ao ver, nós temos o rever. Igual ao vir, nós temos o advir, o convir. Igual ao por, nós temos o depor. Igual ao ter, nós temos, por exemplo, conter. Então, com isso, a gente já mata, repito, você vai ver aí agora que depois dessa aula, você vai continuar treinando com mais questões, porque você tem que ficar treinando até, né? E aí, você vai ver que essa primeira parte aí dá conta da maior parte das questões. Então, a gente trabalhou bem isso, resolvemos muitas questões disso. Aí, depois, veio a segunda parte, que também finalizamos na última aula, no nosso último encontro, que é a parte dos falsos amigos, lembra? Os falsos amigos são aqueles nos quais não podemos confiar. Ou seja, quando você olha para eles, dá vontade de confiar, mas eles não são confiáveis. Ó, o verbo prover e o verbo requerer. Então, estudamos também esses 2 verbos e vimos que eles são falsos amigos. A gente está só revisando, lembra? Então, ó, o prover, lembra? Ele se conjuga como o ver, somente nos tempos dos presentes e nos outros tempos ele é regular. Ele é igual a beber, né? E o requerer, ele é igual a beber. Ele não é igual a querer. Ele não é igual a querer. Requerer é beber. Requerer é beber. Né? Ele tem aquela ditongação, requeiro, na primeira pessoa do presente do indicativo e em todo o presente do subjuntivo.
e depois ele é igual ao bebê. Lembra? Então isso tudo a gente viu, mas é importante você ter aí esse esquema que é, vou repetir, uma visão geral de conjugação verbal. Lembra que você está estudando conjugação verbal. O que é conjugação verbal? É flexão, flexão verbal. Verbos é assunto que cai em tudo que é concurso. Toda vez que as bancas pedem esse assunto verbos, ou elas pedem conjugação, ou elas pedem semântica, que é assunto de outra aula. Hoje a gente está resolvendo conjugação. Então, verbos se dividem em dois assuntos, a gente está matando um, que é conjugação verbal. A gente está resolvendo tudo de conjugação verbal aqui. Que mais? Que mais? Depois, agora, hoje, a gente vai fechar estudando. Eu fiz aí verbos, um bloco só de verbos de difícil conjugação, que caem em concurso. Claro que eu não vou esgotar todos os verbos que existem no léxico. Eu não vou, nem quero, nem é necessário fazer isso. O que eu trabalho aqui, você vai ver, é com estatísticas de provas. Então, eu trago aqui aquilo que você vai ver nas questões, até porque você vai treinar comigo hoje já. Então, assim, a gente não vai ficar conjugando o verbo aleatoriamente, a gente vai conjugar aquilo que você tem que saber para resolver as questões. Faltou, então, falar de alguns verbos, que são verbos ou irregulares também, a gente vai continuar falando de irregulares, ou anômalos. Anômalos são aqueles que têm uma irregularidade tão grande que eles têm que ser estudados à parte, eles nem têm líder. Né? E você não consegue sistematizar a irregularidade deles. Mas aí eu fiz um bloco de 6 verbos e já coloquei aí esses 6 verbos no seu material. Eles já estão aí conjugados. O que a gente vai fazer neste vídeo? Eu vou mostrar os 6 verbos e você no início vai consultar. Depois você já vai ter internalizado, de tanto consultar e exercitar, você vai ter internalizado a conjugação deles. São os verbos de difícil conjugação. Eu trouxe 6 que estatisticamente caem bastante. Você vai ver aí nas questões de concursos. Por fim, a gente vai, então, ó, fechando aí o quarto bloco hoje, nós vamos tratar dos verbos terminados em EAR e IAR, né, que você vai ver aí que também são muito pedidos em prova, são irregulares e tem uma irregularidade aí que eu quero que você veja. Por exemplo, os verbos terminados em EAR, você vai ver, as bancas vão tentar confundir você arrear, arriar, maquiar, macaquear. Então, assim, são verbos chatinhos, mas nós vamos resolvê-los hoje. E verbos defectivos, EAR e IAR e defectivos. Você vai estudar hoje comigo os 2 defectivos, sem os quais você não pode ir para uma prova. Por exemplo, o verbo reaver, não é? Como é que você fala o reaver? Você, na primeira pessoa do presente do indicativo. Não fala, não existe. Você não fala assim, eu reavejo, eu reavenho, eu reajo. Não. Eu o quê, Adriana? Você vai ter que falar outro verbo. É isso que você vai ver. Porque ele não existe nessa primeira pessoa. Você vai ter que usar um sinônimo. O precaver-se. Nada de dizer assim, eu me precavenho. Isso nem existe. Eu me precavejo. Então, hoje a gente vai estudar esses verbos defectivos. E com isso, eu tenho o objetivo de organizar aquilo que parece muito louco, né? A gente estava brincando no início da aula aí, alunos surtando, falando, Adriana, eu odeio esse assunto, e realmente eu me lembro disso, estudando verbos. Cara, é impressionante, eu me lembro de eu deitada no sofá da minha casa, criança, várias vezes tentando estudar isso, eu não conseguia, porque eu ficava tão irritada com aquela conjugação verbal aleatória, e eu aqui estou tentando dar um pouquinho de norte para uma coisa que não tem muito norte. Então, eu estou tentando sistematizar aquilo que é realmente cheio de detalhes. Então, veja, o máximo que eu vou poder fazer é isso que eu estou fazendo aqui com você. Porque o assunto por si só já é cheio de detalhes. É um dos assuntos mais complexos da nossa língua, tá? Mas aí, quando você sistematiza, você olha para aquilo e fala, pronto, eu já sei o que eu tenho que estudar para a prova. Você não vai ficar com aquele livro estudando, decorando sozinho de maneira aleatória, tá bom? Então, tudo bem? Então, hoje nós vamos fechar com os itens 3 e 4. E aí, sim, vamos treinar, treinar, treinar até fechar a aula. Tudo bem? Então, todo mundo aí comigo, estamos aí fechando, tá? E eu vou seguir com você, então, para essa parte 3, tá? Então, eu coloco aqui para você, agora vou voltar, tá? Vou voltar aqui para esses verbos com você
e vou mostrar aqui esses verbos, parte 3. Então, hoje vamos matar a parte 3 e a parte 4. Já fechamos a parte 1, parte 2. Vamos matar parte 3, parte 4. Tá bom? Então, venha comigo e tá tudo aí, fique tranquilo, está tudo no seu material. O que eu vou fazer aqui é dar algumas dicas, rodinhas de bicicleta. Sempre que eu puder, eu vou dar rodinhas de bicicleta para você não ter que caminhar, ter que pedalar sozinho aí, sem nenhum suporte, tá bom? Então, vamos à parte 3, começando pelo verbo caber. Caber. Tem uma coisa que sempre me salvou em verbos. Eu já ensinei isso no meu curso extensivo e você vai precisar disso agora. É o paradigma de formação de tempos. Você vai falar assim, Adriana, Adriana, isso é difícil. Não é. O paradigma de formação de tempos me salva nesses verbos de difícil conjugação. Alguns. Há uns que nem isso ajuda, porque eles são anômalos. Eles têm irregularidades que você não consegue sistematizar. Mas muitos eu resolvia com isso. Preste atenção, confie em mim, porque eu não te coloco em furada. Ó, preste atenção. Antes da gente ir a esses 6 verbos, a gente vai matar esses 6 verbos agora. Antes da gente matar, eu quero que você pegue aí, antes do verbo caber, e relembre comigo. Coloque aí, é pouca coisa, vai dar esse espaço aí em cima. Eu quero que você coloque ao lado. Eu já ensinei isso, mas caso você não lembre ou não tenha visto, eu vou relembrar o paradigma de formação dos tempos verbais. Adriana, o que é isso? É assim, quando eu entendi esse negócio, isso salvou minha vida. O que acontece? Eu entendi sozinha, ninguém me ensinou isso não. Eu é que fui me virar, eu não tive bons professores quando eu estava estudando verbos. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e entendi que havia tempos primitivos, chamados primitivos, e tempos, deixa eu colocar aqui em cima, apertadinho, que eu quero que caiba aqui, ó. Havia tempos primitivos e tempos que derivavam dos primitivos, que são os chamados derivados. Bom, no que isso vai te ajudar? No que isso te salva? Isso te salva, por quê? Porque quando você for estudar esses verbos difíceis, a maioria deles, repito, há uns em que não dá, mas a maioria dá. Ó, você vai partir disso daqui, ó. Basta saber o presente do indicativo para chegar ao presente do subjuntivo. Você não precisa saber os dois, você precisa saber só um. Olha isso, presta atenção. Adriana, não entendi nada, vou te mostrar. Toda vez que você quiser chegar ao presente do subjuntivo de qualquer verbo difícil, basta acessar o presente do indicativo, porque o presente do subjuntivo, ele deriva da primeira pessoa. Então, ó, vou mudar de cor. Se você tiver uma outra cor aí, ajuda. Ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo. Então, você vai acessar a primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, que é eu. Ó, eu. Vou até escrever aqui para você, ó. Eu. Digamos que você... Eu vou pegar de um verbo fácil, tá? De um verbo fácil, depois a gente vai aos difíceis, ó. Eu amo. O presente do indicativo é o hoje. Eu amo. Tá, eu quero chegar ao presente do subjuntivo. Como é que eu faço para chegar ao presente do subjuntivo? Eu vou ao presente do indicativo e extraio a desinência o. Eu extraio e acrescento a desinência do presente do subjuntivo. Então, é só retirar o e acrescentar, ó, que eu ame. Isso, num verbo regular, parece bobagem, mas quando é um verbo difícil, por exemplo, o verbo caber. Presente no indicativo do caber, primeira pessoa, eu caibo. Tire o e vá ao presente do subjuntivo. Retire o, você vai ver agora. Eu caibo. Tá, agora eu quero o presente do subjuntivo, que o indicativo não cai em prova. Os que caem são os derivados, são os mais difíceis. Então, é só extrair o e colocar o quê? Ó, eu caibo. Beleza. Tiro o. Agora, que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Olha que gostoso. Depois que você acessa a primeira pessoa que saiu do presente do indicativo,
o presente do subjuntivo vai fluir. Num verbo regular, isso não faz diferença, mas nesses irregulares, isso salvou minha vida. Porque eu tinha problema nos derivados. Os primitivos são fáceis. Os primitivos são fáceis, os tempos derivados é que são difíceis. E, veja, além disso, o paradigma de formação do... Anote isso daí que eu tô fechando, tá? Você vai ver que o pretérito perfeito, que é o ontem, o pretérito perfeito, que é o ontem, ele também dá origem a esses outros três que caem muito em prova, que são o mais que perfeito, o mais que perfeito do indicativo, que é aquele da desinência ará, bebera, comera, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele do se eu amasse, se eu bebesse, se eu comesse, e o futuro do subjuntivo, que é aquele do quando. Que são, você vai ver, por exemplo, o verbo reaver. Cara, você vai ver como isso aqui é mão na roda. Na época, eu precisava de rodinhas de bicicleta que me ajudassem. Por exemplo, o verbo reaver. Você vai ver que o reaver é uma luta, ele cai direto em prova. Aí, por exemplo, a VUNESP, adora o reaver, a FCC. Aí, em vez de eu ficar decorando o reaver, desde o início, eu uso o paradigma. Então, você vai ver no pretérito perfeito. Como é que é o pretérito perfeito do verbo reaver? Reuveram. Aí, os outros derivam dele. Reuvera, reuvesse, reuver. Presta atenção. Toda vez que você precisar do mais que perfeito, que é o rá, do imperfeito do subjuntivo, que é o se, e do futuro do subjuntivo, basta você acessar a terceira pessoa do plural, anote aí, eles, terceira pessoa do plural, eles, do pretérito perfeito. Então, ó, vou pegar um verbo fácil e depois a gente vai se virar com os difíceis, tá? Ó, eles amaram, Tudo bem? Aí, o que eu faço para sair agora e ir aos derivados? Eu extraio o rã, extraio a desinência arã e acrescento as novas desinências. Então, ó, o mais que perfeito, ele deriva do pretérito perfeito. Então, eu retirei o rã e agora, eu amara. Ele tem o mesmo radical, Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amara, eles amaram. Ó, se eu amasse, mesma coisa, ó, ele deriva do pretérito perfeito. Se eu amasse, você extrai o rã, que é a desinência da terceira pessoa do plural, e acrescenta as novas desinências. Se eu amasse, tu amasse, ele amasse. E quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos. Então, você vai acessar a terceira pessoa do plural, eles, vai extrair o rã, e usar o radical, acrescentando as novas desinências, rá, SSE e R. Num verbo regular, como esse que eu estou usando aqui, é muito simples, você não precisa desse recurso. Mas quando vier um verbo difícil, esse recurso pode ser acessado. Pronto, com isso, fechei. Com isso, olhe para cá. Adriana, então o que eu faço mesmo, Indri? Isso serve para quê? Eu vou resumir para você. Esse paradigma de formação dos tempos verbais, ele serve toda vez que você precisar de um tempo derivado, porque são os derivados que são difíceis, que são mais pedidos em prova. Quando você precisar de um derivado, notícia boa, você não precisa saber os derivados. Você só precisa saber os primitivos e ir a eles. Por quê? Desses primitivos, que são o presente do indicativo e o pretérito perfeito, você vai acessar os outros derivados. Então, a notícia boa é que eu não preciso saber os derivados. A notícia ruim é que eu preciso saber os primitivos. Hein? Ó, presta atenção. Isso é uma notícia ruim que eu esqueci de dizer. A notícia ruim é que, se os derivados nascem dos primitivos, ferrou para você, se você não souber os primitivos. Por exemplo, na hora lá, você está conjugando o verbo caber no presente do subjuntivo. Você precisa dele. Aí você pensa, ai, peraí, eu sei que o presente do subjuntivo deriva do presente do indicativo. Tá, como é o presente do indicativo? Não sei, aí ferrou. Você tem que saber os primitivos, porque eles são as rodinhas de bicicleta que vão ajudar você a acessar os derivados. Repito, esse paradigma, ele é aplicável em 95% dos verbos.
Há verbos que a gramática chama de difícil, de tamanha irregularidade, considerados até anômalos, que são verbos com muita irregularidade, e essa irregularidade não permite que se tenha acesso a esse paradigma. Eu vou até te mostrar que há verbos aí que, por Deus, você tem que saber e ponto. Não há rodinha de bicicleta que te salve. Não dá para acessar um fácil para chegar ao difícil. Mas 95% dos casos você usa, entendeu? Então é claro que vai ser útil. Claro que vai. Podemos então, seja bem-vindo a 6 verbos. 6 verbos sem os quais você não pode dormir numa véspera de prova, dormir bem, dormir em paz. Verbo caber. Adriana, verbo caber é muito difícil? Não. A única parte, eu acho que o complicado do caber, né, que talvez aí acho que a galera, né, se enrole, é a parte, ó, esse aí dá para usar o paradigma, dá para usar o paradigma de formação dos tempos. O mais chato é o presente, ó, estamos no modo indicativo, venha comigo, ó, venha comigo, um pouquinho de teoria para a gente depois explodir nas questões, ó. Modo indicativo, presente do indicativo. Presente do indicativo é o hoje. Vá colocando aqui rodinhas, auxílios para você relembrar. Ó, presente do indicativo é o hoje. A parte chata é o presente do indicativo, a primeira pessoa que tem eu caibo, essa ditongação. E aí, o presente do indicativo, lembra, olha ali, ó, lembra aquele resumo que eu te dei? O presente do indicativo, dele sai o presente do subjuntivo. Então, preste atenção, preste atenção. Com o presente do indicativo, se eu extrair o, eu consigo ter acesso ao presente do subjuntivo. Extrai o e acrescente as desinências do presente do subjuntivo. Acabou, já matei, ó. Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Lembra que eu te falei do vós, que normalmente o vós é IS? Em voz, normalmente, que você trava, mas é só acrescentar o IS. Caibamos, caibais, caibam, tá bom? Essa é a parte chata do caber. E o pretérito perfeito. Deixa eu só corrigir um erro de digitação aqui. Desculpe, um erro de digitação aqui, ó. Esse terceiro é pretérito perfeito. Corrija aí no seu material, caso esteja aí no seu material. O terceiro aí é pretérito perfeito, tá bom? Vou até mudar de cor para você corrigir aí, por favor, ó. Ó, o terceiro não é imperfeito, é perfeito, tá? Pretérito perfeito, que é o ontem. Ontem. Bom, usando aqui, eu vou conseguir usar o paradigma de formação dos tempos, porque é só acessar o pretérito perfeito na terceira pessoa do plural, extrair uram. Ó, eu vou à terceira pessoa do plural. Ó, vá à terceira pessoa do plural. Coube, coubeste, coube. Coubemos, coubestes, couberam. Ó, vou extrair uram da terceira pessoa. Extraindo uram da terceira pessoa, do pretérito perfeito, tá fazendo comigo? Tem que fazer junto comigo, porque eu tô indo devagar, que é para você me acompanhar. Ó, se eu extrair uram do pretérito perfeito, eu vou ter acesso, eu automaticamente vou conjugar o mais que perfeito do indicativo, que é urá, o imperfeito do subjuntivo, que é o ser, e o quando do futuro do subjuntivo. Olha aqui, mais que perfeito, ó, coubera. Olha como ele é derivado da terceira pessoa. Ele tem essa mesma irregularidade do radical, ele vai herdar. Então, automaticamente, você resolve o mais que perfeito do indicativo. Ó, eu coubera, tu couberas, ele coubera. Nós couberamos, vós coubereis. Olha o IS. Eles couberam. Automaticamente resolvo o imperfeito do subjuntivo, presta atenção, o imperfeito do subjuntivo, ele também é derivado da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Ó, se eu coubesse, só acrescentar as novas desinências, ó. Se eu coubesse, tu coubesse, ele coubesse. Nós coubéssemos, se vós coubesseis, se eles coubessem. E resolvo também o futuro do subjuntivo. Quando eu couber, quando tu couberes, quando ele couber, quando nós coubermos. Viu? Eu só acrescentei a nova desinência, que é o R, que é a desinência modo temporal do futuro do subjuntivo, e fui acrescentando as outras. Couberes, couber. Coubermos, couberdes, couberem. Entendeu? Então, ó, do caber, eu só tenho o chato do caber. Vamos tentar aqui organizar o que é chato?
Eu tô com você, mas você tem que estar comigo. Você tá comigo? Eu tô sozinha. Hein? Eu tô sozinha ou você tá comigo? Já falei pra você, né, de um professor amigo meu do Rio. Ele enlouqueceu e hoje ele tá internado para sempre. Mentira, eu não sei mais dele, mas eu me lembro de que ele andava pela rua, às vezes eu ia almoçar no intervalo da aula e ele ficava assim, falando, tô sozinho, tô sozinho. Ele ficou assim, de dar tanta aula. E aí os alunos ficavam assim para mim, preocupados. Adriana, por que aquele professor fica falando tô sozinho, tô sozinho? Eu expliquei, gente, a pessoa fica assim, porque quando tá dando aula, às vezes ela não sabe se os alunos estão ali ou se já foram embora. Ainda mais no online. Porque na sala de aula você ainda consegue ver no online. De repente você olha e fala assim, cadê aqueles 1000 que estavam aqui? Desapareceram, só há 3. Tá bom? Tô contigo? Tá, você tá comigo. Então, eu vou aqui organizar. Tá tudo bem, tá todo mundo aí, tá? Então vem, ó. Só na escuta. Tá bom. Não era professor de português, não, tá? Não era. Palhaçada. Era de outra matéria. Português não deixa as pessoas assim. Aí, olha só. Então, o que a gente vai anotar do verbo caber? O que você acha que vale a pena anotar? Eu anotaria que do verbo caber, nós temos que memorizar, ó, memorize o quê? O presente do indicativo e o pretérito perfeito. Porque se você memorizá-los, o resto é fácil. Basta você saber o presente do indicativo, que é chato, eu caibo, tu cabes, ele cabe, cabemos, cabeis, cabem, e o pretérito perfeito. Porque o resto, ó, o imperfeito é eu cabia, tu cabias, né, antigamente, o futuro do presente caberei, o futuro do pretérito caberia. Então, você entendeu que é mais fácil você sistematizar o que você tem que saber? Então, você tem que saber o presente do indicativo, que ele vai dar origem ao presente do subjuntivo, aí você já matou 2, e o pretérito perfeito, que vai dar origem ao mais que perfeito, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Tudo bem? Tá? Anotou aí, então? Tá certo, tá anotando, né? Então, eu vou fazer isso nesses 6 verbos, tá? Para esses 6 verbos, eu vou anotando o que vale a pena ser memorizado. Para você não ter que ficar decorando tudo. Você não precisa decorar tudo, você só precisa ficar atento a esses tempos, tá? Agora, o verbo crer. O verbo crer, ele não é um verbo difícil, no sentido de todo difícil. O problema dele é que tem gente que estranha o presente do indicativo dele, por isso que eu coloquei aí. Ele não é complicado, né? O problema dele é o presente do indicativo e o pretérito perfeito. O pretérito perfeito. Presente do indicativo. Eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credeis. Ó, o presente do indicativo vós é deis. O que é raro. Normalmente no presente é IS. Então, atenção, ó. E eles creem. Então, eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credeis, eles creem. Tá. Sabendo o presente do indicativo, a gente já mata o presente do subjuntivo, né? O presente do subjuntivo, ele deriva, você consegue, neste verbo, você consegue usar o paradigma de tempos. Ó, o presente do subjuntivo deriva do presente do indicativo. É só mudar, extrair o "o" e acrescentar a desinência de presente do subjuntivo, que eu creia, que tu creias, que ele creia, creiamos, creiais, olha o IS, creiam, tá? Beleza, matamos aí o presente do indicativo e automaticamente o presente do subjuntivo. O pretérito perfeito também é chatinho, porque ele tem, ó, eu cri, tu creste, ele creu. Muita gente até implica com esse creu, porque fala, como assim ele creu? Aí tem gente que brinca, né? Fala que é creu, aí começa a viajar, aí ferrou, né? Pra pessoa que faz isso, né? Então, eu cri, tu creste, ele creu, nós cremos, vós crestes, eles creram. Aí, você, no pretérito perfeito dele, da terceira pessoa, ó, extraindo-se a desinência arão, você já tem acesso aos derivados, entendeu? Então, eu acho que o chato é o cri, né? Eu cri. Por isso que as pessoas evitam falar, né? As pessoas não falam eu cri, elas mudam, elas falam eu acreditei, né? Com medo de errar.
Então, eu acho que o pretérito perfeito é o mais chato mesmo. Eu crio, tu crês, ele criou. Ó, e aí a gente mata, na terceira pessoa do plural, creram, a gente mata os derivados do pretérito perfeito. Quais são os derivados do pretérito perfeito? O mais que perfeito, que é urá, ele deriva do pretérito perfeito, é só acrescentar urá. Crera, creras, crera, creramos, crereis, creram. O imperfeito do subjuntivo também deriva do pretérito perfeito. Se eu cresce, se tu cresce, se ele cresce. Se nós crescemos, se vós cresceis, se eles crescem. E o futuro do subjuntivo, que também deriva. É só extrair o rã e acrescentar o R. Quando eu crer, quando tu creres, quando ele crer. Quando nós crermos, quando vós crerdeis, quando eles crerem. Os outros não dão problema. Por exemplo, Adriana, eu tenho problema com pretérito imperfeito. É só usar o antigamente. Antigamente eu cria. Eu cria. Outra coisa, na hora se você perder a fé, porque às vezes eu vejo que os alunos perdem a fé neles mesmos. Na hora que estão lá fazendo a questão, fala, eu cria. Tá maluco? Aí o aluno começa a brigar com ele. Se isso acontecer com você, troque por um verbo regular de mesma terminação, quando você perder a fé. Por exemplo, crer. Ó, perdi a fé, Adriana, perdi a fé, eu acho que cria não existe, isso é louco, cria parece a minha cria, sabe, parece que criou alguma coisa que está criando. Adriana, surtei. Aí se você surtar, você faz assim, ó. Você não quer um imperfeito? Um imperfeito que é o antigamente? O crer não é verbo de segunda conjugação, crer, termina em R. Troque pelo beber, que é um verbo líder fácil, de mesma terminação. Ó, como é que seria o beber? Você faz isso. Quando você perder a fé, eu estou brincando com você, mas isso é um artifício que eu ensino para os alunos quando eles estão lá desconfiando deles mesmos na questão. E aí você troca pelo beber. Se fosse o beber, seria antigamente eu bebia. Então, como é o crer, antigamente eu cria. Você não fala eu bebia? Então, você vai falar eu cria. Então, vou repetir. Toda vez que você perder a fé, troque por um verbo de mesma terminação. E use aqueles mecanismos. Antigamente eu bebia, antigamente eu cria. Então, tá bom, eu cria, tu crias, ele cria. Nós criamos, vós crias, eles criam. Entendeu? Os outros são fáceis. Tá? Esses aqui a gente já matou, porque são derivados do indicativo. O futuro do presente é amanhã. Amanhã eu crerei, amanhã eu beberei, amanhã eu crerei. Futuro do pretérito, amanhã eu beberia, amanhã eu creria. Entendeu? Então você vai fazendo assim, você vai usando líder regular, só para você não desconfiar do verbo. Adriana, eu desconfio de todos os verbos, minha filha, porque ninguém fala assim, eu sei. Ó, então, do verbo crer, vale a pena a gente anotar. Memorize, memorize apenas o quê? Do verbo crer. Eu acho que vale a pena você memorizar o presente do indicativo, né? Então, que é chato, né? E o pretérito perfeito, que também é chato. Normalmente são eles que são chatos, né? São os verbos aí, são os tempos primitivos, entendeu? Então, você acessa. Se perder a fé, vou até colocar aqui, eu vou escrever. Eu escrevo tudo que eu tô afim. Ó, se perder a fé, acesse o verbo de mesma terminação, que é o beber, que é um verbo regular de mesma terminação, tá bom? Então, aí você acessa, se perder a fé na hora, você acessa para ver a terminação do beber, aí com isso você vai ter o crer, tá bom? Tudo bem? Então matamos o crer, tá? O haver. O haver, ele é um verbo anômalo, ele tem irregularidades que não podem ser sistematizadas. Entendeu? Então, com ele, só por Deus, tá? Tem que sentar e estudar. Esse aí eu não consigo resolver, não. Esse aí você resolve, tá? Nem tudo eu vou conseguir resolver. Cadê o Samuel? Ele fugiu? Eu só... Ah, o Samuel tá aí. O Samuel. Samuel tá... Ah, Samuel hoje tá arrasando. Tá aí participando. Adriana, e as formas nominais? Ah, eu não falei das formas nominais. Vamos colocar as formas nominais, né? Vamos colocar as formas nominais aqui. Vamos acrescentar. Samuel hoje tá danado. Fiquei com medo do Samuel não voltar. Ó, então, vem, ó, verbo caber, formas nominais. Boa, boa, eu tinha me esquecido disso.
formas nominais, para a gente também, que você vai ver, eles pedem muito nas questões. O que são formas nominais? Infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo, gerúndio, particípio. Então, vem, ó, quais são as formas nominais? O infinitivo é o caber, o gerúndio é o cabendo e o particípio é o cabido. Tá? Tá bom, então tá. Então vem comigo. Colocou aí, tá? Foi comigo. Todo mundo comigo aí? Isso aí, todo mundo. Ó, eu tô só anotando as formas nominais, tá? Adriana, que mais? Que mais que eu tenho que anotar aqui? O verbo crer, eu não anotei as formas nominais, vou colocar. Formas nominais, não tem espaço, eu vou colocar aqui então. Acrescente aí, por favor, formas nominais. Rapidinho, daqui a pouco eu volto ao chat para tirar umas dúvidas aí importantes. Mas as formas nominais, crer. O infinitivo é crer, né? Ó, o particípio é aquele terminado. Ó, presta atenção, perdi a fé. Ó, o crer, você vai ver uma questão, acho que é da FGV, do particípio do crer. Adriana, eu perdi a fé. Como é que o particípio do crer é crido? Pensa. Troque pelo beber. Como é que é o particípio do beber? Ó, particípio do beber. Ó, vou colocar aqui num cantinho. Ó, beber, bebido. O E não vira I? Então, a mesma coisa vai acontecer com crer. Particípio do crer. Crido. Entendeu? Então, vou colocar aqui, toda vez que você perder a fé, você faz isso, ó. Crer, crido e crendo. Troque por um verbo fácil aí, para você entender, tá? As formas nominais. Dri, por que são chamados de formas nominais mesmo? Isso eu ensino em semântica, tá? A gente está aqui, entenda, você está aprendendo a conjugar. Depois você tem aula de semântica. Semântica é o uso dos tempos. Houve uma pergunta aí no chat falando por que são chamados de formas nominais? Porque você vai ver lá em semântica, quando a gente estudar semântica, você vai ver que eles são chamados de formas nominais porque eles exercem, ao lado do papel verbal, eles exercem papéis nominais. Eles podem ter valor de adjetivo, de substantivo, de advérbio. Por exemplo, o crido. O crido é um particípio, mas ele pode ser adjetivo. Por exemplo, você diz assim, ó, vamos lá, provérbio crido. É um provérbio que é acreditado, que é crido. É que as pessoas não falam assim, é até difícil, né? Mas eles podem exercer função de adjetivo, eles podem vir junto a substantivo, por isso são chamadas de formas nominais, porque tem um papel nominal, além do papel verbal. Mas isso é conversa para depois, tá?